Voltamos ao nosso Tome Ciência. Hoje estamos discutindo as doenças neurodegenerativas com a presença de José Mauro Braz de Lima, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, da doutora também Cristina Amendoeira, da Sociedade, nossa, eu estou engasgando, Brasileira de Psicanálise. Temos também a presença de Lúcia Gil, que é professora na Universidade de Castelo Branco e fisioterapeuta, e o Augusto Alves, da Associação Brasileira de Alzheimer, que vem a ser uma entidade que congrega as pessoas que convivem com a doença no seu dia a dia. Bem, antes de começar ou de continuar o nosso debate, eu quero me dirigir aí a vocês diretamente por conta de uma tradição do programa, que é colocar em seu site, então anota aí o site, www.tomeciencia.com.br, ok? www.tomeciencia.com.br. A gente vai colocar lá numa seção Saber Mais indicações para que você possa se aprofundar no conhecimento do tema que estamos discutindo aqui. Indicações que eles, aqui eu já agradeço por isso, irão nos dar e a gente coloca lá para que todos vocês possam, se interessando, saber mais, se aprofundar e ter, então, o sentido que tem o programa. Agora, se você tem alguma ideia, sugestão, palpite, opinião, o nosso e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Ideias, sem acento, né? @tomeciencia.com.br. Bem, vamos então ao último bloco do programa. Eu vou pedir à Lúcia uma interpretação que é certamente diferenciada no caso do Alzheimer e do Parkinson, que é o nível de consciência desse atendimento, porque o portador da doença de Parkinson tem plena noção das suas limitações. Como é que é lidar com isso, né? Lidar na medida que ele tem consciência. Então, na fase inicial, muitos pacientes negam, né? Não, o que é isso? Eu não tenho. Mas os sintomas, eles vão aparecendo, eles vão, na verdade, limitando algumas atividades. E a gente falou no outro bloco, André, da importância da fisioterapia e do tratamento medicamentoso, assim como dos outros membros das outras equipes. Só que a gente não fica só aí. É importante a gente destacar que em todo esse processo, né, a família precisa estar presente. Existe a corresponsabilização com o cuidado desse paciente. E toda vez que a gente tem um paciente, que a gente percebe que ele tem um suporte familiar melhor, a gente também nota que ele se desenvolve melhor, que ele participa melhor do tratamento, né, que ele tem uma outra forma de ver a vida. E é importante a gente destacar que a doença de Parkinson, ela não é uma sentença de morte, ela não pode ser vista dessa forma. É possível viver e viver bem com a doença de Parkinson, quando se tem um apoio profissional e quando se tem um apoio da família também. Tá, mas no sentido mesmo do paciente, a gente nota que é muito comum gente tentando disfarçar. Inicialmente, sim. É uma certa vergonha que acompanha ocorre o paciente. isso também no Alzheimer. Né? Também no Às Alzheimer? vezes, sim. Também ocorre. A gente percebe, o tremor muitas vezes começa pela mão, e o que o paciente faz? Ele coloca a mão quietinha dentro do bolso, ele esconde a mão ou coloca a mão embaixo da perna. Ele inibe o tremor momentaneamente. Mas não tem jeito, os sintomas vão aparecer. E é uma questão, realmente, de fato, dele encarar que ele precisa, que ele tem a doença de Parkinson, lutar pelos seus direitos, né? Se comunicar com as outras pessoas, trocar experiências, e o ser humano ele se adapta, né? Tendo suporte familiar, tendo apoio profissional, o paciente se adapta e ele consegue viver bem com a doença. Agora é importante que a sociedade entenda as limitações e é importante que a sociedade também acolha. E não fica também discriminando, né? Porque certamente dá um certo nervoso para a gente ver a situação, né? Um pouco... Dá uma pena, agora a gente tem que dar um jeito de policiar isso. Né? A gente aprende, a gente passa a entender que a gente não deve ter pena, né? Cada um tem a sua história, mas que a gente precisa ter a consciência de que a gente sempre tem algo a fazer. É o que eu falo para os meus alunos: abrace uma causa. Independente da área que você estiver atuando dentro da fisioterapia, abrace uma causa, que pode ser a do paciente com doença de Parkinson,
que pode ser do paciente com doença de Alzheimer, né? Abrace uma causa, os pacientes com ela, mas não faça do seu dia simplesmente eu vou, trabalho, ganho meu dinheiro, vou para casa e durmo. A gente precisa dar um pouco mais, porque todos nós temos muito mais a oferecer para todos os outros pacientes. Ainda mais com casos de doença. Pois não. Em cima da fala Augusto dela, que foi maravilhosamente bem falada, eu diria o seguinte: no Alzheimer, costuma-se dizer, nos grupos de apoio onde nós atuamos, que a doença não é do paciente, a doença é da família. Então, se a família não tiver a consciência de que tem que tratar dessa pessoa com a maior amorosidade possível, né? com uma capacidade de paciência fora do normal. Então, isso tudo vai fazer com que com aquela pessoa ela fique tranquila, fique calma, porque você está passando essa informação de uma maneira com paciência e com amorosidade. A pessoa começa a perceber. Mesmo que ela comece a perder, hoje, na minha casa, a minha mulher, ela sabe a minha voz, somente. Ela não me conhece mais. Mas quando eu falo, Tereza, ela olha para mim. Ou seja, porque dizem, está aqui a doutora, que a última coisa que você vai perder é a fala, é o som, é a música. Então, a minha voz provavelmente seja gravada ainda dentro dela, como tem a da minha filha, que está mais próxima, que são 4 filhas. Então, uma está sempre lá. Mamãe, ela já sabe que é aquela voz daquela pessoa. Então, tem uma palestra da doutora Vilma, que é nossa, que é da Brás. Ela diz o seguinte: são 2 coisas que você vai perder no final, e que são as últimas coisas mesmo. É o som e a emoção. A emoção, ela costuma dizer, vai junto com o caixão. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que muitas vezes há aquelas brigas dentro da família, eu não vou cuidar do meu pai, eu não quero mais saber do meu pai. Ou seja, e a pessoa está ouvindo aquilo e está percebendo, em determinados momentos da doença, que aquilo ali é com ele. Então, essa emoção de você manter o local ideal, aquelas coisas todas, é fundamental. É fundamental. E no caso da duela, com consciência total, não é isso? Exatamente. O doente tem a consciência total. Tem, mas se mantém lúcido, né? Ele vai se manter lúcido até o fim. Então tem que tomar todo o cuidado. E ele mantém-se lúcido sem poder falar. Exato. Se manifestar e até sem poder fazer qualquer sinal motor, totalmente paralisado, indica que está locked in, fechado por dentro, só com a consciência plena. É muito difícil. Há que se tomar cuidado quem está em torno, né? Gostaria de falar, a aceitação dos limites, né, e quais são as possibilidades a partir de determinado momento de nossas vidas, isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, mas nessas doenças degenerativas é extremamente importante isso ser abordado, isso ser trabalhado. E eu quero falar aqui, então, da importância, principalmente, e eu estou falando da doença de Alzheimer, né, uma suspeita quando se chega a um serviço, a importância desse diagnóstico, a importância de como se lida com essa família e com esse idoso, geralmente, ou paciente, que chega com essa dúvida, eu tenho ou não tenho Alzheimer? Para ele já está com o sentimento de estar perdendo a si mesmo. Os aspectos subjetivos, o início da doença, traz muita ansiedade, muitas vezes depressão. Um professor que não consegue mais dar a mesma aula, alguém que não consegue mais realizar o mesmo trabalho. Uma das questões importantes é essa, né? Depois de 2, 3 anos que já vem surgindo alguns esquecimentos, é depois disso que procura o serviço, começa a se perceber que tinha algum problema. E nessa primeira fase, se procurar logo, é possível um avanço menor? Essa ajuda no início é bastante importante para a evolução da doença, não vai interromper o processo, mas pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, mas apoiá-la nos aspectos psicológicos de como cada um vive esses momentos de falhas, de dificuldades, né? Mas também ajudando a família
e ao entorno também, as pessoas, inclusive na formação de cuidadores, na formação de pessoas especializadas. E aí eu queria falar um pouco sobre, por exemplo, tem as universidades, a UFRJ, no Rio de Janeiro tem a UFRJ, tem a UERJ, tem a UF, que já vem desenvolvendo há algum tempo, inclusive centro-dias, né, para as pessoas passarem o seu dia lá, com atividades, oficinas com a fisioterapia, consciência corporal, que é extremamente importante para manter a independência dessa pessoa, mas também no apoio psicológico, porque é um momento em que muitas vezes essas situações emocionais interferem muito na alteração de comportamento que pode surgir, né, nas e esse agressividades. aspecto que o nosso Augusto levantou, mesmo numa fase mais adiantada, é possível perceber essa questão da emoção que a pessoa, alguma coisa que a pessoa falou e ela percebe, machuca o doente? No meu estudo de mestrado, eu entrevistei um grupo considerável de idosos com déficit cognitivo, uma demência leve, eu não falei aqui dos níveis, mas leve, moderada e grave. A gente já compreende que vai se agravando e vai, como o doutor falou, né, vai atingindo todo o nosso sistema, né, como uma rede. Mas, nesse momento, né, as emoções são extremamente importantes. E nesse meu trabalho, muitos familiares falavam de momentos de melhora. Eu disse, mas minha mãe, meu marido, minha esposa melhorou demais. Existem janelas por afetos que fazem com que outras áreas cerebrais que estão preservadas e que também tem um outro tipo de memória, e nisso tem trabalhos belíssimos sobre a música, estimulando áreas cerebrais. Tanto é que tem a musicoterapia, musicoterapia, trazendo as músicas do tempo dessa pessoa, tudo isso traz um sentimento que não vai ser colocado em termos de pensamento, porque talvez já não seja possível mais elaborar um pensamento inteiro, mas pode vivenciar a emoção, o sentimento de ser ele mesmo. Isso é extremamente importante em qualquer dessas patologias tão graves. Eu só queria complementar o que ela falou nos grupos, na formação do cuidador, que o nosso curso de cuidador é junto com a Universidade, nós temos junto com a Universidade Federal Fluminense. E quando nós fazemos o simpósio, que todos os anos é feito na UERJ, é junto com a UERJ e a Universidade Federal Fluminense. Ou seja, vocês atuam sempre com uma boa assessoria para que possa ter efetividade o trabalho. Bem, eu agradeço a presença de vocês aqui, esclarecedora. Quer fazer um fechamento rapidinho? O fechamento, eu acho que essa questão da doença da hernia, que é uma doença hoje mais visível, colocar aqui, hoje mesmo eu fiz uma reunião de família, nós temos uma reunião de família lá no Instituto de Neurologia de Ourindo Couto, ao lado do Pinel, onde nós temos o serviço de doença neuromotor e ela. Então, lá com a doutora Marli Pernes, que está lá ordenando a parte clínica. Então, como é uma doença tão inusitada, nós temos lá o ambulatório às terças e quartas-feiras, né? E se depois puder disponibilizar, nós temos esses 2 fascículos que dão temas que podem ser procurados, além de procurar isso. Isso é disponível em alguma internet? Disponível também? lá no Instituto. O nosso seria, para o acesso melhor, seria contato com a gente. Comigo seria jmbl@globo.com. O que procurando a gente poderia passar as informações. O que é mais importante é que nós temos um lugar para ser disponibilizado para as pessoas que têm essa problemática com ela e a família, para ser atendido lá no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Neurologia. Okay? Obrigado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Eu queria terminar esse programa aqui com uma coisa que me parece bem simbólica. Um companheiro seu, Maurício Schiller Reis, falecido, e me deu uma vez um exemplo, passando por essa dificuldade, ele disse, você olha lá aquele manco, com a perna curta andando assim, se você tentar, vai ver que é muito difícil.
mas é a forma mais agradável que ele conseguiu para continuar andando. Com essa mensagem, eu encerro o nosso programa, agradecendo a audiência também de vocês. Até a próxima.